Queria cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras que estão presentes hoje nessa audiência pública, né? Audiência pública que não nasce hoje, né, deputado? Nós estamos aí vindo para a quarta audiência, a gente começa esse trabalho de fortalecimento das empresas públicas lá em 2016, quando o governo do estado emite uma portaria, presidente Sérgio, tornando a SIDASC numa possibilidade de ser apenas uma agenciadora que vai credenciar os serviços que a SIDASC estava efetuando na época. Então, a gente veio aqui para a Assembleia Legislativa para discutir isso, deputado, e entender que isso é muito perigoso, inclusive para o Estado, inclusive para o status de sanitário do Estado. Então, já é a quarta audiência pública que a gente faz, em todas as audiências públicas que a gente participou, os encaminhamentos foram nesse sentido, no sentido de fortalecimento das empresas públicas, foi no sentido de concurso público, né? E aí eu discordo de alguns dados apresentados aqui, pelo presidente Dirceu, principalmente na questão da reestruturação da empresa. Nós temos aqui uma categoria que a gente conversou, participou em 19 assembleias no Estado. Por mais que se diga, presidente, que foi herdada essa questão da revisão do PCCS, foi herdada a extinção desse cargo de operário rural, a gente entende que não é uma atividade meio da empresa, isso precisa ser revisto e ainda há tempo de rever. Naquela questão de terceirização, a gente sabe muito bem como é que funciona a questão da terceirização. Depois é alegado que não se tem, é difícil de contratar, porque os salários não são atrativos, simples, melhora o salário, mas eu não enxergo lá na ponta essa questão, presidente. Inclusive, nós tivemos experiências de outros concursos públicos, como, por exemplo, da Celeste, que às vezes essa mão de obra não fica nem sabendo que teve concurso público. Esse pessoal, que são os operários rurais, não ficam nem sabendo que teve concurso público, que fica difícil de preencher. O que está se tornando a EPAGRE hoje, que eu estou falando especificamente dessa categoria? Nós estamos, o pessoal da iniciativa privada, Cássio, vem para a EPAGRE trabalhar nas pesquisas da EPAGRE, que muitas vezes a rotatividade compromete uma pesquisa, né, vem trabalhar na iniciativa privada, daqui a pouco arruma outro emprego, pega e sai. E a gente está qualificando esse trabalhador para ir lá para fora, porque ele não vai ficar na EPAGRE com esse salário que está recebendo. Então, essa questão da extinção, já indico, para ser bem breve, em relação como encaminhamento, a gente precisa rever na questão do PCCS. A questão do PDV, a gente teve nessas três audiências que eu citei, nós tivemos uma em 25 de abril, lá aqui na LESC, uma lá em Chapecó para discutir, inclusive, a questão do CEPAF, que estava bem crítica à época, nós fomos lá para Chapecó para discutir a manutenção do centro de treinamento lá em Chapecó, e tivemos depois, no dia 17 de maio, aqui na LESC, novamente uma nova audiência pública para discutir justamente os encaminhamentos dessas empresas. Naquele momento também se falou de PDVI, se falou de reestruturação. E eu me lembro muito bem da fala, na época do deputado Valdur, falando que fala em PDI, fala em PDVI, o que vem depois disso é as terceirizações. Né? Então, sim, fico contente que fica o compromisso, pelo menos, da questão da reestruturação, manter o número de funcionários, mas a gente precisa rever aquela questão da extinção do operário rural. Aqueles 91 terceirizados não pode ser mais terceirizado, tem que ser do quadro da empresa. Isso surgiu na nossa base, isso a gente precisa rever, surgiu em todas as assembleias que a gente participou. Inclusive, o pessoal tá solicitando e a gente precisa, o que a gente precisa que seja conversado. Nós não somos contra a PDV, até como foi falado, fui contemplado, vou ser bem breve, porque eu fui contemplado na fala do Simon também, sindicatos não são contra a questão do PDVI, a gente é a favor sim de concurso público. Inclusive, eu não entendo por que o chamamento do concurso público que está em aberto ainda está atrelado ao PDVI, se o edital foi publicado antes ainda do PDVI. O colega que está aqui na plateia já era para estar nomeado, inclusive até para transferência de conhecimento, até para ele poder trabalhar com esse pessoal que está saindo, para deixar o conhecimento desses 20, 30, 40 anos que tiveram presente dentro da empresa. Seria urgente, necessário que esse pessoal, pelo menos durante um tempo, participasse e fizesse também o pré-serviço com essas pessoas que estão agora saindo da empresa, que dedicaram toda uma vida da empresa. Outro encaminhamento que teve em todas as audiências que a gente sugeriu, bateu na trave lá em 2014, nessa acho que a gente organizou lá no Sul, foi a questão dos seminários regionais. A gente organizou lá em 2014, bateu na trave, na época nós estávamos
organizando dentro da EPAGRE seminários regionais para discutir a EPAGRE, para entender um pouco a EPAGRE, inclusive para depois a gente não pegar falo tudo isso para depois não atravessar a gestão, e o pessoal que assumir essa gestão, não interessa o governo que vai assumir a gestão, vai ter um documento que foi feito pelos trabalhadores e trabalhadoras, foi um documento feito pela empresa. Esse documento é importantíssimo, que seria o resultado do trabalho de seminários regionais. Infelizmente não aconteceram, e foi também encaminhamento da audiência lá de abril de 2017. Concurso público, isso também está lá nos encaminhamentos, e a questão da preocupação com a terceirização, né? Então isso aí é bem complexo, é bem complicado. A questão dos operários, vou bater de novo nessa tecla, porque o que a gente tem visto, inclusive, acontecer na EPAGRE, a questão dos apenados que estão trabalhando, que é uma realidade hoje dentro do centro de treinamento, inclusive, nós não somos contra, até um posicionamento em relação dos Sindaces, nós não somos contra, somos a favor da ressocialização, mas não na maneira, não como meio fim. Essa mão de obra não pode estar lá para suprir a mão de obra deficitária que está da EPAGRE, muito pelo contrário. A ressocialização, ela é parte de uma estrutura que o Estado tem que prover para esses trabalhadores rurais, lá também como para somar aqueles trabalhadores que estão lá, que já exercem esse trabalho. Então, assim, eu vi, presidente, estou falando da EPAGRE, eu vi na EPAGRE, dentro das assembleias, até pesquisador que chegou a pedir demissão da EPAGRE porque faleceu o operário que trabalhava com ele há mais de 20 anos na pesquisa. E aqui na casa, até em termos de reconhecimento dessas empresas públicas, tramita um PL até da autoria do deputado Fabiano, 59.9, que reconhece, que estabelece que ficam reconhecidas como empresas públicas e sociedade de economia mista de relevante interesse social e econômico do Estado de Santa Catarina, a EPAGRE, a SIDASC e a SEASA. É um projeto de lei que está tramitando aqui para reconhecer como como empresa de interesse social e econômico, relevante interesse social e econômico do Estado. Esse é o artigo 1º, mas no artigo 4º está falando que para manutenção desse reconhecimento, os entes em que se refere o artigo 1º devem observar as políticas públicas de fortalecimento mediante a realização de concurso público e valorização salarial. Então, para manter esse status de reconhecimento de interesse de relevante interesse econômico e social. Então, sobre a questão da valorização, os meus colegas que me antecederam já falaram sobre a questão da negociação coletiva, então eu queria me ater mais à questão do espaço do grupo de fortalecimento. Esse documento, que é um documento orientador ao grupo de trabalho de empresas públicas. Presidente Dirceu, é exatamente essa sua apresentação, mas de 2019. Nós temos aqui todo o retrato da EPAGRE, está aqui a SIDASC, está aqui a SEASA, com quantos funcionários tem. Isso é um documento orientador para o grupo de trabalho, um documento de 2019 que precisa ser atualizado, porque o grupo de trabalho, esse grupo de trabalho que pertence, que faz parte também do Fórum em Defesa do Serviço Público de Santa Catarina, nós também fizemos parte desse fórum, mas é um grupo de trabalho justamente para falar um pouquinho mais especificamente dessas empresas públicas da agricultura. E falando em agricultura, gente, fica o meu protesto, meu registro. Desculpe, Jairo, eu agradeço a presença aqui, mas o secretário Colato devia estar aqui. É um espaço da Secretaria da Agricultura, e o secretário da Agricultura devia ter como prioridade essa agenda. Ele não participou de nenhuma reunião de negociação até o presente momento, pelo menos nessa data, nessa agenda. A gente queria que o secretário da Agricultura, pelo menos, estivesse aqui presente para ouvir o que esse pessoal aqui que trabalha dentro da agricultura produz. Ele já conhece, mas ele deveria ouvir, inclusive, as nossas reivindicações. Outro encaminhamento que eu já queria apontar também, o deputado Zé Milton falou da questão do orçamento, né? 1/3 do PIB de orçamento chega a 3%, não chega a isso. É um absurdo, né? A gente é responsável por 1/3 do PIB em Santa Catarina e no orçamento da Receita vem apenas essa miséria para essa secretaria. Então, já saiu das outras audiências também o apontamento para, no mínimo, 4% a 5% do orçamento para a Secretaria da Agricultura, e sim, a gente fazer uma reestruturação sólida e sustentável. Então, seria isso que eu queria colocar, inclusive apontar como encaminhamentos, pessoal. E registrar também, todo esse trabalho tem dedo, todo esse trabalho ao longo desses anos tem dedo também do presidente Piazeira, que participou, então fica o agradecimento também. E a questão dos operários rural, não está aqui o Adão Dias de Siqueira, mas era um operário rural que estaria aqui, não
com tanta delicadeza como eu estou cobrando vocês, senhores, mas pode ter certeza que essa batalha aqui é dele e nós vamos conseguir.